Olá pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e no vídeo de hoje eu quero trazer a resenha deste livro aqui, livraço, Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. É uma escritora nigeriana e aqui dentro desse livro, gente, traz toda uma história, toda uma cultura, todo um peso que eu vou contar pra vocês. Eu vou contar o que eu senti lendo esse livro, eu vou contar tudo. Tudo de uma forma bem diferente do que eu trago aqui. Porque esse livro, ele merece ser contado nos mínimos detalhes. Mas antes de mais nada, eu já quero deixar alguns recadinhos. Que se vocês ouvirem barulhos externos, criança resmungando, cortador de grama, barulho de carro, barulho de buzina, eu estou com a janela aberta, então obviamente vai vir barulhos de fora e também o baby resmungando. Mas eu preciso gravar esse vídeo e vai ter que ser da forma que vai ser, porque eu estou adiando a cada dia, eu fiquei um pouco doente, então umas 2 semanas seguidas não consegui gravar nada, não consegui fazer nenhum conteúdo e eu tenho que fazer. Então é isso, vamos ver o que vai dar. Então, pessoal, eu troquei um pouquinho o lugar da câmera, eu não sei se está certinho agora, mas eu tive que trocar o baby de lugar, porque ali tava pegando sol, e tive que trocar toda a ring light. Assim, antes de mais nada, eu peço pra vocês darem uma conferida no nosso canal, se vocês são novos por aqui. Compartilhem, não esqueçam de deixar o seu like. Dê uma olhadinha também na descrição, porque todas as informações importantes estão tudo ali no box de descrição. E eu acredito que seriam somente isso, de informações. O mais importante que eu quero deixar antes de iniciar a minha resenha de hoje, de comentar sobre este livro, é que é um livro com temas sensíveis, com assuntos muito problemáticos, e que eu já deixo um alerta aqui de antemão que mães, gestantes e mães que acabaram de ter bebês, inclusive a mim, digo desta forma, é um conteúdo muito delicado para se falar e para se ler, então eu não recomendo também ver este vídeo até o final, pois eu quero trazer aqui todas as minhas impressões e vou trazer sim todos os spoilers possíveis que estão dentro desse livro. Então, para vocês mamães, gestantes, lactantes, eu não recomendo ler este livro, pelo menos por enquanto, e não recomendo ver esse vídeo, porque vai tratar sobre vários assuntos muito, muito sérios. Mesmo sendo uma história linda, mesmo sendo uma história impactante, que tem que ser vista e lida. Bom, gente, começando a falar sobre esse livro. O livro foi escrito pela escritora nigeriana Ayobami Adebayo. É o primeiro livro dela de estreia. Aqui tá a fotinho dela. E logo nesse primeiro livro, ela já encantou todo mundo e realmente é uma história incrível. Uma história muito triste, muito reflexiva, mas incrível. No começo do livro, já estão em 2008, onde a personagem principal, que é a Edigi, já passou por todas as situações e ela vai contar, né, o que realmente aconteceu na versão dela, mas também vai trazer a narrativa do Akin, que é o esposo dela, que é um casal nigeriano. Se conheceram e se apaixonaram na faculdade, e casando assim, eles em comum acordo decidiram ser um casal monogâmico, o que significa? Eles manterem o casamento deles como uma única mulher, um único homem, porque lá na cultura nigeriana o homem pode ter mais de uma esposa, mas eles entraram em comum acordo para eles ficarem só entre eles mesmos, né, gente? Então, isso já é um decreto matrimonial entre eles. O livro vai iniciar com a visita da família de Akin, já trazendo a esposa dele escondida, porque ele havia casado de uma forma escondida, de uma forma secreta, sem a Edigi descobrir, por causa da pressão da família dele e da família dela também,
justamente pelo fato de eles estarem há 4 anos casados e ainda não terem filhos. Assim, lá na cultura nigeriana, tudo que eles têm por base de matrimônio e família se resume em a concepção dos filhos, porque eles acreditam que os filhos é como se fossem uma prosperidade, né, uma benevolência divina, né? Se o casal tem filhos é porque eles foram abençoados, é porque a casa está sendo abençoada. Só que eles não têm, né, nenhum filho, ela não engravidou ainda. E depois, lá no final do livro, lá no final da história, a gente vai descobrir o porquê, né? Mas até chegar lá, muita coisa acontece. E com essa visita, vem a segunda esposa, é apresentada para Edige. A Edige fica muito constrangida, muito magoada com a Kim, né? Porque foi. Ele mentiu para ela. E vem também a sogra da Edige, que é uma personagem que até o momento tratava ela como uma filha, mas como não acontecia nada, não tinha filho nenhum, ela não gerava, então ela foi realmente passada para trás, né, gente? Então, e daí vem essa personagem que a primeiro momento a gente consegue entender como se fosse uma pessoa muito cruel, porque traz das suas crenças antes da humanidade em si, antes do ser humano, antes do próprio sentimento. Ela tem várias crenças, várias superstições que fazem parte da cultura nigeriana, obviamente. E ela traz algumas falas muito pesadas mesmo, pesadas. Inclusive nessa visita, ela informa que para os deuses, né, para o divino, abrir a madre da Edige, teria que a segunda esposa, morasse dentro de casa, né, ele tivesse que casar uma segunda vez, porque vindo um filho da segunda esposa, viria também da primeira esposa. Enfim, é uma cultura, gente, que a gente, no nosso cotidiano, a gente não consegue entender, porque a gente não é da nossa naturalidade, não é da nossa vivência, né, então é um pouco difícil até de engolir, né? Mas como cultura, né, como uma parte cultural de uma nacionalidade inteira, a gente só tem que respeitar. Aceitar isso pra gente já é outra história, né? Já é outra situação, é um outro vídeo para se falar, né? Mas começa dessa forma o livro e já começa com esse peso, né? Mesmo a Edith os diálogos sendo até de humor entre ela e o esposo, que eles se dão muito bem, mas a história já começa assim pesada, né? E acontece que nesse constrangimento, nessa mágoa toda que a Edige passa, né, vendo uma segunda esposa do seu próprio marido, ela se vê obrigada a aceitar uma superstição da sogra dela e vai fazer um ritual um pouco estranho, onde o sábio lá, o ancião que está lá fazendo esse ritual, faz ela ninar uma cabra, fazer uma dança lá, e é uma coisa assim muito estranha, gente. Então ela volta desse ritual acreditando que ela já está grávida, assim, divinamente, e ela volta para casa, ela fica meses acreditando que ela está grávida, ela sente vários sintomas de gestação, vários sintomas de uma mulher grávida, a barriga dela, inclusive, aumenta, e só que ela só se depara com choque, na verdade, ela não se depara, na verdade, mesmo ela fazendo um exame de ultrassonografia e vê que ela não tem nada ali na barriga, no ventre dela, mesmo assim, ela acredita que ela está grávida. E o marido dela, obviamente, a gente vai descobrir o porquê depois, sabe que ela não está grávida de forma alguma. E nesse meio tempo, né, de todo esse enredo, todo esse desenvolvimento da história, nesse tempo em que a história vai se desenvolvendo ali entre o casal, chega o irmão de Akin, que é o cunhado da Edige. Edige tem uma certa discordância com as características desse cunhado, ela não gosta muito desse cunhado, mas acontece que o Akin, ele vai viajar para fora, ele é um homem de negócios, ele vai viajar para fora e esse irmão dele fica na casa deles, hospedado, e ele vai tentar seduzir a Edige, que no fim cai em tentação. E eles vão ter uma relação, claro, e obviamente isso vai gerar um filho, né? De primeiro momento, na história não diz que o filho é do cunhado, sempre está sendo explicado que é do marido e tal, mas depois a gente vai descobrir que não é. A criança, em poucos meses de vida, ela acaba não acordando depois de uma noite longa de sono. E
com essa criança falecida, volta o terror novamente de não ter filhos. E mais uma vez a cultura nigeriana entra na história, aonde no próprio funeral as pessoas próximas não estão tristes como ela achava que teria que ficar. Ela como mãe que perdeu tudo, né? Porque para uma mãe que perde um filho, perde-se tudo, né? Então, ela acreditava que as pessoas pelo menos tinham que ter um mínimo de respeito naquela situação, mas não era a situação, não era. A Kim, que era o esposo dela, não ficou tão abalado como ela havia ficado. E, enfim, gente, essa parte do livro, eu acho que eu grifei aqui. Essa parte do livro ficou bem explicado. Eu esqueci de avisar, o primeiro filho que ela vai ter é uma menina. E eu deixei aqui bem explicadinho e eu deixei grifado aqui. Não, na verdade não tá nem grifado, tá anotado. E aqui ela diz assim: era como se ninguém fosse sentir falta dela. Ninguém lamentava que Olamide estivesse morta. Lamentavam por eu ter perdido um filho, mas não por ela estar morta. Era como se, por ter passado tão pouco tempo no mundo, sua morte não tivesse importância. Ela não tivesse importância. Parecia que tínhamos perdido um cachorro ao qual éramos muito afeiçoados. Magoava-me profundamente ver as pessoas tão calmas, como se nada importante tivesse sido perdido. E quando as vozes do fluxo tranquilo de pessoas que queriam me consolar me diziam para imaginar como teria sido terrível se aquilo tivesse acontecido mais adiante, na véspera da sua formatura ou de seu casamento, eu tinha vontade de chorar, gritar, rolar no chão e dar a Olamide o luto que ela merecia. Mas não conseguia. A parte de mim que poderia fazer isso tinha ido para a câmara fria do necrotério com Olamide, para lhe fazer companhia e implorar seu perdão por todos os sinais que eu tinha deixado de ver. Então, essa parte aqui, gente, já é pesada. Até que ponto uma cultura está acima de um sentimento humano, né? Da humanidade em si, da alma do outro, né? Até que ponto que a minha crença e a minha cultura está acima do sentimento que outra pessoa pode ter, do luto que outra pessoa pode ter, da alegria, da felicidade, do que ela quer ser, do que ela pode ser. Então, isso é um baque, assim, é um contraste, né? Que até as pessoas que fazem parte dessa cultura, dessa nacionalidade, elas conseguem tentar sair dessa bolha. Algumas pessoas acham que essa bolha é normal, mas como a Edige, ela tenta se desvencilhar, porque no livro todo fala que ela é uma mulher muito ponderada, né? É uma mulher que tem o seu salão de beleza, ela trabalha fora, ela não precisa ficar em casa, ela tem o seu salão de beleza, ela tem a sua profissão, ela é uma mulher estudada, ela fez faculdade, ela é uma mulher formada. Então, já nesse ponto, ela já está muito mais acima da média do que as outras mulheres que ficam só em casa, cuidando dos filhos, sem estudos. Nesse ponto aí, já é pesado, né? Já nessa primeira situação. Ela já passou por uma gravidez psicológica, ela passou por uma gravidez realmente que existiu, mas em poucos meses perdeu a menina, perdeu a filha, e depois, passado algum tempo, ela engravida novamente. E só que nesse caso, o filho que nasce vai ter um problema que vai ser descoberto, só que ele vive um pouco mais, né? Alguns anos, né? E ele vai ter essa doença que se chama anemia falciforme, e para quem tem ou conhece alguém que tenha, sabe que é muito complicado uma situação dessa. E ela vai passar por todos esses constrangimentos, ela vai passar por toda essa situação. E esse medo, né, de perder outro filho novamente. Nesse meio tempo, a Kim vai descobrir com o médico, né, da criança, de que ele não é o pai da criança. Porque eles vão fazer um exame genético e vão descobrir que ele e a Edige não poderiam gerar uma criança que poderia ter essa doença, né? São pessoas compatíveis, na verdade, incompatíveis, né? E daí a gente logo já vai colocando já o cérebro para funcionar e descobre que os filhos, né, só podem ter sido do cunhado. Porque nessa segunda gestação, ela também cai em tentação com o cunhado. E, novamente, ela não fala nada pro marido, né? Obviamente, para manter as aparências do casamento. Porque pra ela tá tudo ok, tá tudo bem, é mais um filho. Só que ela se depara com esse medo, né? De perder o filho novamente. E é o que vai acontecer. Segundo filho morto. E só que essa parte
é muito pior, tá? Por quê? No caso, na crença deles, essa criança que veio doente, ela veio com um espírito maligno, né? Não veio como uma benevolência, como uma bênção para a família, veio com um espírito maligno. Então, pra acabar com esse espírito, para uma outra criança vir para a família acontecer a mesma coisa, tem que marcar o corpo dessa criança morta. Essa parte é muito complicada, tá? Eu vou ler aqui para vocês. É indigerível. É indigerível. No caso, a própria sogra pergunta pra Edigi se ela dá permissão pra marcar o corpo da criança. Gente, o corpo do próprio neto. Tipo, bater mesmo. Pra se caso uma outra criança viesse e chegasse a ter esse sinal, essa marca, né, do corpo, é porque era o mesmo espírito que estava retornando. Então é uma coisa assim, incabível, gente. Não. Aqui relata dessa forma. Eu conhecia a tradição, não precisava que ela me explicasse nada. Marca-se o corpo do Abiku para que da próxima vez que ele renascer, as marcas do recém-nascido digam que o filho morto voltou para atormentar a mãe. Eles entendiam que uma criança que morria precocemente era uma maldição para a mãe. Né? Não era uma bênção da família, não era uma bênção para a família, era uma bênção para castigar a mãe. Então você imagina o tanto que essa sogra infernizou a vida dessa mulher, a cabeça dessa mulher, como é que ficou. Gente, incabível, incabível. Aí, falece essa criança, eles fazem essa marca. Novamente é enterrado, os pais não sabem aonde que a criança é enterrada, porque é uma cultura deles. E essa sogra é terrível em questão de judiar mesmo com palavras, e a gente sente vontade, assim, de entrar dentro do livro e dar uma coça nessa sogra. É muito horrível, assim, é muito horrível. E, enfim, gente, aí acontece que nesse meio tempo aí Digi fica ruim, o Aki não sabe o que fazer, porque realmente perdeu uma segunda criança, um segundo filho, ele não sabe o que fazer, e entra em ação novamente o irmão. Só que dessa vez o irmão vai trazer uma revelação muito fatal para o casamento da Edith e do Akin. Qual é essa revelação, gente? Eu quero trazer aqui para vocês todos os spoilers, porque esse livro é digno de trazer todas as informações. Porque apesar, além de eu trazer tudo o que está aqui no livro, a forma que vocês lerem, a experiência que vocês tiverem do livro pode ser diferente da minha. A minha impressão é a minha impressão. Por mais que vocês saiam desse vídeo sabendo tudo sobre a história, vocês pegando o livro para ler, vocês vão ler com a visão de vocês. Então, é a mesma coisa. E eu estou colocando assim na minha cabeça que se eu tiver que trazer spoilers dos livros que eu vou ler, eu vou trazer. Gostem ou não gostem, é a minha forma, a minha expressão, é o meu modo de mostrar pra vocês o que eu estou sentindo. Às vezes eu posso trazer uma resenha pra vocês, falar das minhas impressões sem dar nenhum spoiler, porque é a forma que eu posso trazer pra vocês. Mas esse livro, especificamente, eu tenho que dar esses spoilers, eu tenho que falar o que tá escrito, porque não tem como resenhar ele de uma forma rasa. Não existe essa hipótese de eu resenhar esse livro só na superfície, porque vocês não vão entender nada e não vão sentir vontade de ler, e vocês precisam ler. Vocês precisam ler esse livro. É pesado, é uma avalanche atrás do outro, mas precisa ser lido esse livro, precisa. Vocês precisam conhecer a escrita da autora, vocês precisam saber o que ela tem pra falar. E o grande spoiler da situação, apesar de toda a tristeza, é que a Kim, ele simplesmente, nessa segunda morte do segundo filho, o cunhado traz a revelação de que a Kim não pode ter filhos, porque ele é impotente, e por isso ele mandou o irmão seduzir a esposa para gerar filhos para eles. Então, por isso que os filhos são do irmão e não de Akin, e por isso que a união entre eles geneticamente tem alguma coisa errada ali, né, que tá ali da parte sanguínea, e ocasiona essa anemia falciforme. E é isso. É o grande spoiler de tudo. Então, assim, essa mulher, ela passa pelo sofrimento de
gestação psicológica, pelo sofrimento de 2 mortes de filho, pela crueldade que toda cultura traz e implica para ela, obriga ela a passar, que ela tem que ter filho, que ela não pode se separar, que ela tem que ser uma mulher próspera, que ela tem que escutar tudo e fazer tudo, que ela tem que aturar uma esposa, que eu até acabei esquecendo, mas no dia que nasce a primeira filha, a segunda esposa falece, porque cai da escada, assim, do nada. E então, é isso, gente. É muitas coisas acontecem nesse livro. Enfim, nesse meio tempo, mesmo revelando toda essa situação, Edige cai em tentação de novo com o cunhado e ela vai ter o terceiro filho. A terceira filha, no caso. E a terceira filha vai trazer como nome Rotimi, que, traduzindo, significa Fique Comigo, que é o nome do título, né? Porque quando a gente pega esse livro, a gente pensa, Fique Comigo entre o casal. Mas não, é entre a filha, entre um filho e uma mãe. Esse título, ele vai trazer a representatividade da maternidade, da forma mais dura e crua que ela seja. Gente, é pesado falar. É muito pesado falar. E assim, nessa terceira filha, o que a gente vê é uma mãe já com medo, com trauma, né, da perda, do luto, e ela não se apega muito na criança. Ela não tem aquele mesmo apego emocional na criança. Ela ama, mas a gente percebe que ela deixa mais a criança aos cuidados de Akin, né? Ela não quer se apegar. E aqui tem algumas partes que ela fala sobre isso, né? Quando ela vê a situação que vai se repetir novamente, que a quem tem que levar a criança novamente para o hospital, que está desacordada, e que pode acontecer uma perca, um luto ali novamente, ela quer evitar isso, ela fala, desabei sobre a cadeira, porque ela estava falando com ele por telefone. Aí ela ressalta, desabei sobre a cadeira. Antes daquele dia, achei que estava preparada, afastada o bastante, física e emocionalmente, para receber a notícia de que Rotimi estava morta ou prestes a morrer. Mas o que sabemos sobre nós mesmos? Realmente sabemos como vamos reagir a uma situação até que ela se apresente? Desde o dia em que ela nascera, eu estava me preparando para o pior, mas uma vida inteira não seria suficiente para me preparar para a vertigem que me atingiu. Novamente ela se viu naquela situação. Novamente ela se viu com medo que estava batendo na porta. E ela sabia que o luto ia vir, que era inevitável. Só que se passaram 15 anos, vem o velório do pai de Akin. E ela retorna, acreditando que Akin estava ali, ela iria recomeçar novamente, que ela iria reconhecer ele, que ela iria reencontrar ele novamente quando ela se depara com ele e uma menina de 15 anos, formada, ela vê que é a própria filha dela e que ela... Enfim, o livro termina ali. O que eu quero ressaltar bem é que, sobre este livro, o final não foi do meu agrado. Não foi muito do meu agrado, porque ficou uma coisa meio que aberta, né? Que ela iria cuidar da filha. A filha amava ela, porque a Kim fez questão de demonstrar esses anos todos que Edige estava ausente, de que a mãe a amava muito, que só se afastou porque achava que a filha teria morrido e que não aguentaria mais essa situação, esse baque. E termina ali. Acredito, né? O livro, a história dá a entender que os dois iriam continuar cuidando da filha de uma forma como um casal, não sei, de uma forma como amigos, mas que morariam na mesma casa. E é aquilo ali, né? A gente vê vários problemas. É claro que o foco da história, né, tem várias camadas, vários panos de fundo, como a ditadura na época, como problemas políticos. A grande razão desse livro é a maternidade. É a perca, é o luto, é a maldade, é a cultura cruel que é imposta ao ser humano, que é imposta à alma do outro. Mas também tem a parte do homem,
né? Que ele fez tudo o que fez para que o seu ego continuasse. Mesmo ele dizendo que amava a mulher, mesmo ele dizendo que ele fazia de tudo para sua esposa, ele arquitetou todo um enredo, né? Ele pediu para o seu irmão seduzir a sua esposa para engravidar, para que tudo ficasse bem, para que ela acreditasse que aquele filho era dos dois e que... Pra quê? Às vezes eu fico... Assim, eu demorei muito pra trazer essa resenha, porque eu queria marinar muito essa história na minha cabeça. Eu não informei vocês desde o início, mas esse livro a gente leu em leitura conjunta com um grupo de leituras aqui da minha cidade. A gente já fez o debate dele e falamos sobre vários pontos dessa história. Claro, alguns discordavam, outros não. Mas é uma história que tem que ser lida, gente. Que tem que só ser lida pra ser entendida. Mesmo que eu traga todos os spoilers aqui, como eu contei, você tem que ter essa experiência de leitura. Novamente, eu digo que é uma leitura super sensível e que não são para todas as pessoas agora. Eu li esse livro quando o meu bebê estava com 1 mês de vida e foi muito pesado. Muito pesado mesmo. Muito pesado. O final dele, que ficou meio entreaberto, assemelhou muito a um livro que eu não gostei e que é ódio ou amor para algumas pessoas, que é o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu não gostei da situação final, eu acho que ela apelou demais, né, principalmente não porque isso não acontece, porque ela poderia muito bem ter deixado aquele final ali, demonstrado que isso acontece no dia a dia, entre as famílias, entre as mulheres, com violência doméstica e tudo a mais, né, só que uma entrevista que ela deu, romantizando aquela situação, foi complicado. E tem gente conversando aqui comigo, gente. Quer conversar aqui no vídeo com vocês. E eu assemelhei o final dele. Mas esse livro, ele me tocou de uma outra forma. Que não foi da forma como Tudo é Rio fez. O livro Tudo é Rio me dá ânsia só de pensar no final dele. Mas esse livro, ele me deu a entender de que até a sogra dela, que era totalmente cruel, uma pessoa cruel mesmo, precisava de ajuda. Porque uma pessoa que é imposta numa crença, está dentro daquela bolha, dentro daquela situação, ela tem que ser ajudada. Mesmo que ela não saiba que ela tem que ser ajudada. Mesmo que ela... Gente, o que uma cultura pode fazer? Voltando aqui para finalizar o vídeo aqui com vocês. Essas são as minhas impressões do livro. Eu gostaria de, mesmo com muita dor, né, com a garganta engasgada, com toda a tristeza que esse livro trouxe, eu ainda super recomendo. Eu acredito que foi o melhor livro do ano que eu já li. É um dos melhores livros, muito bem escritos, que eu já li também. Então eu super recomendo para quem tem um coração que aguente toda essa história triste. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da resenha, dessa resenha analítica dessa história. E todas as informações e todos os links, se vocês quiserem adquirir o livro ou qualquer outra coisa através da Amazon, todos os links vão estar tudo ali na descrição. É só vocês clicarem. E qualquer pergunta, qualquer comentário, se vocês já leram esse livro, se gostaram, se tiveram qualquer outra opinião diferente da minha, também podem colocar ali nos comentários. Fiquem à vontade e até a próxima, até o próximo vídeo. Até mais.